Olá pessoal, tudo bem? Sou Silvia Bampi, consultora em gerenciamento de riscos pela Stonex do Brasil e estamos aqui hoje em mais um episódio da Agrofel em Campo para comentar um pouquinho mais para vocês sobre as perspectivas para o mercado de commodities. Demanda ascendente continua escalando e toda a incerteza em relação às ofertas tem deixado o mercado de commodities extremamente volátil. Findada então a safra brasileira de soja, que por sinal uma safra recorde, acima de 135 milhões de toneladas do grão foram colhidas aqui no Brasil e com inúmeras incertezas ainda sobre a safra de milho, lembrando que nós tivemos frustração devido às adversidades climáticas na safra verão de milho aqui no Brasil e a safrinha também vem sendo impactada pela mesma realidade. Ou seja, nós teremos sim uma produção total de milho aqui no Brasil abaixo de 90 milhões de toneladas. No entanto, os olhos do mercado nesse momento estão voltados para a safra norte-americana de grãos. Exatamente, a safra norte-americana de grãos que está sendo semeada nesse momento detém a atenção do mercado, devido à realidade dos estoques norte-americanos mais apertados, principalmente no caso da soja, e esse cenário de consumo crescente olhando para o cenário global. No caso das lavouras dos Estados Unidos, elas têm ido ao solo numa condição muito melhor do que nós vimos nos últimos anos. Até o último domingo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou que das lavouras de soja, cerca de 84% delas já tinha sido semeada, sendo que a média para os últimos anos é 67%, e 95% das lavouras de milho também já tinham sido semeadas, percentual que também fica acima da média dos últimos anos. Ou seja, a semeadura nos Estados Unidos apresenta um forte avanço. No caso das lavouras de milho, 76% delas já foram classificadas em uma condição boa ou excelente. A perspectiva climática para os Estados Unidos ela é extremamente positiva pela frente. No entanto, ainda é cedo para se definir e também ainda é cedo para se falar no número final de produção. Até o momento, o USDA trabalha com 380 milhões de toneladas no caso do milho e 119,8 milhões de toneladas de produção no caso da soja. Mas como eu comentei com vocês, ainda é cedo porque nós temos muita definição em relação ao clima lá nos Estados Unidos. E neste momento, um ponto interessante que preocupa no mercado é que cerca de 23 a 24% das áreas, tanto de milho como de soja, estão apresentando algum estresse hídrico, exatamente, uma condição um pouco mais seca. Essas regiões que estão afetadas são principalmente as Dakotas do Sul e do Norte. Mas é um ponto bem importante que nós precisamos lembrar nesse caso. As Dakotas representam juntas cerca de 10% da área de milho, da área de soja lá nos Estados Unidos e cerca de 8,5% da área de milho. Ou seja, não seria um percentual tão representativo assim. Mas isso é lógico que pode trazer mais volatilidade no mercado, principalmente se essa condição seca se mantiver, pensando na realidade dos estoques que nós temos por lá. A perspectiva climática pela frente é positiva, mas vale lembrar que os meses de julho e de agosto são essenciais para a finalização e a definição lá da safra norte-americana. Teremos que acompanhar de perto a condição climática até lá. Um ponto interessante que não podemos deixar de lado quando eu falo de volatilidade no mercado é a presença dos fundos de investimento. Voltando atrás e lembrando que toda essa injeção de dinheiro que nós tivemos nas economias globais devido à questão da pandemia da Covid-19 aumentou significativamente a liquidez global e os fundos de investimento, que são especuladores no mercado de commodities, acabaram aumentando significativamente as suas posições nesse mercado. Vale mencionar também que os fundos de investimento estão de olho em toda essa questão climática e nos números finais da safra norte-americana. E os fundos de investimento e todo esse movimento de volatilidade no mercado de commodities também é um fator que vem pesando na questão da inflação global, que tem reflexo, a gente sabe, em toda a realidade dos preços do mercado de grãos. A nossa mensagem para você, produtor, é ficar atento às oportunidades que esse mercado extremamente volátil tem nos dado e aproveitá-las da melhor forma. Muito obrigada!